Olá! Nesta edição do Via Legal, você vai conhecer a história do pesquisador que foi confundido com um traficante de fósseis no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu estava fazendo minha atividade de pesquisa, que é de coletar fósseis. E ao coletar esses fósseis, a gente sempre pega o material e transporta para a nossa instituição de origem. O homem chegou a ser preso. A confusão virou inquérito policial, depois processo na justiça. Não existia qualquer crime praticado pelos professores, o que levou ao arquivamento do inquérito. E ainda, quantas vezes um aluno pode trocar de curso e não ser excluído do programa de financiamento estudantil? No Pará, uma estudante recorreu ao judiciário para dar um novo rumo à vida profissional, sem perder o FIES. O que o tribunal se restringiu foi em relação ao ato normativo que regulamenta os procedimentos de transferência, né? E essa transferência ela é feita uma única vez em até 18 meses após a concessão do benefício. É uma regra que tem que ser seguida por todos porque trata-se de recurso público. A gente também mostra o drama da família que teve a casa interditada por conta de uma obra de duplicação na BR-101. O desfecho desse caso e muito mais, agora no Via Legal. Ser confundido com um traficante que leva na bagagem fósseis antigos e depois de uma denúncia anônima, ser preso. Essa história parece até roteiro de filme, mas não é não. Isso aconteceu com um pesquisador da Universidade do Rio de Janeiro que transportava material para estudos científicos. Apesar de pouco conhecido, o comércio ilegal de fósseis movimenta milhões de dólares por ano e tem deixado as autoridades policiais que trabalham em fronteiras e aeroportos em alerta. Mas neste caso, tudo não passou de um mal-entendido. Veja os detalhes na reportagem de Adeilton Oliveira. Há mais de 200 milhões de anos, toda a Terra tinha uma só massa, a Pangeia. De forma lenta, ela se fragmentou formando o que hoje chamamos de continentes. No continente americano, mais precisamente na bacia sedimentar do Araripe, área do sertão nordestino, estão preservados fósseis preciosos. Aquele sítio paleontológico talvez seja a maior joia científica brasileira. Para você ter uma ideia, muito da evolução da vida ao longo do tempo, principalmente num momento importante da América do Sul, da Terra de um modo geral, que é o Cretáceo, muito do que a gente conhece sobre a evolução naquele período de tempo vem daquele lugar. Mas os fósseis atraem também a cobiça de contrabandistas e traficantes, um comércio ilegal que movimenta milhões de dólares por ano. Quadrilhas internacionais de tráfico de fósseis estão na mira da Polícia Federal. Na maioria das vezes, as operações são bem-sucedidas, mas a história que a gente mostra agora acabou tendo um desfecho diferente. Em 2012, o paleontólogo e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alexander Kellner, foi preso no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde tentava embarcar para o Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de um pesquisador francês e 2 estudantes de mestrado. Eu estava fazendo minha atividade de pesquisa, que é de coletar fósseis. E ao coletar esses fósseis, a gente sempre pega o material e transporta para a nossa instituição de origem. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que o professor estaria tentando fugir com os fósseis para o exterior. De acordo com Alexander, a informação foi passada pelo próprio chefe do Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM é o órgão responsável pelo solo brasileiro, ligado ao Ministério de Minas e Energia. A liberdade veio 2 dias depois, com a fiança de 20 salários mínimos paga com a ajuda dos colegas de trabalho. Eu imaginava que o impacto seria dentro da minha comunidade, o que é péssimo. Mas eu achava que ia ser restringido ali. Quando saiu no jornal, aí eu já tive certeza que não ia ser só ali. São os teus amigos, são as pessoas que, inclusive,
tenho como exemplo, porque eu faço várias palestras em escolas, então para crianças, né? E um dos melhores elogios que recebi foi de uma equipe da FAPERJ dizendo, olha só, esses são os heróis que nós temos no nosso país, né? Recentemente também palestras para escolas e tudo mais. Então você vê isso tudo ruindo. A denúncia contra o paleontólogo virou inquérito policial e depois uma ação na Justiça Federal do Ceará. Mas o juiz responsável pelo caso arquivou o processo. Os professores estavam realizando um trabalho de pesquisa na região do Cariri acerca do material fóssil. E esse trabalho de pesquisa era um trabalho de pesquisa realizado sob o manto, sob a orientação e fiscalização do Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, que é vinculado à Universidade Estadual, chamada Universidade Regional do Cariri. Logo, não existia qualquer crime praticado pelos professores, o que levou ao arquivamento do inquérito, que foi pedido pelo Ministério Público Federal, Dr. Rafael Raiol, que atuava nesse processo, e eu acolhi a promoção de arquivamento e determinei o arquivamento do inquérito. A decisão tomada no Ceará acabou sendo usada como argumento para que a Justiça Federal, aqui no Rio de Janeiro, condenasse o Departamento Nacional de Produção Mineral. De acordo com a sentença, o DNPM cometeu uma série de equívocos e terá de pagar ao pesquisador uma indenização de R$150 mil. Além disso, o órgão deve publicar em um jornal de grande circulação, na internet e em blogs, uma nota de retratação para desvincular o nome de Alexander Kellner à acusação de tráfico de fósseis. No entendimento da Justiça, a prisão do professor foi ilegal. O DNPM não quis comentar a sentença, mas o paleontólogo disse que vai recorrer para tentar aumentar o valor da indenização. Existe um dano muito grande que essa ação do DNPM ocasionou a nível internacional. Quantos projetos deixaram de ser realizados com pesquisadores brasileiros? Muita gente não quer mais vir ao Brasil. O próprio Romain Amiot tinha esse projeto para ele dar continuidade a ele. Esse projeto foi morto, foi extinto, foi destruído pela ação inconsequente, com uma imperícia tremenda, para dizer o mínimo, para não dizer o que é verdade, que é a má-fé pura, né, desses funcionários do DNPM. Destruíram o projeto. Escolher um curso superior e decidir qual profissão seguir para o resto da vida. Decisão difícil, né? Essa insegurança é vivida por muitos jovens na hora de prestar o vestibular. E a situação pode ser ainda mais complicada para quem depende do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Isso porque, de acordo com as regras do programa, o estudante só pode mudar de curso uma única vez. E a validade dessa norma já foi confirmada pelos tribunais. Cássia tinha 18 anos quando prestou vestibular pela primeira vez. Na época, optou por um curso técnico, Recursos Humanos. Ela conta que não foi nada fácil fazer uma das mais importantes escolhas da vida, a profissão. Eu estava indecisa, foi mais uma pressão familiar, né, para poder cursar logo, fazer um curso superior. E aí, por essa pressão, acabei escolhendo um curso, um tecnólogo, né? E quando eu comecei a cursar, eu percebi que não era aquilo que eu queria. O que ela queria de verdade era estudar informática. Passar no vestibular novamente não era o único desafio. Tão importante quanto ser aprovada era manter o financiamento estudantil para dar conta das mensalidades na faculdade particular. E aí eu fui pesquisar as outras universidades e se tinha como eu fazer essa transferência com o FIES, porque eu era bolsista, né? Não tinha como eu pagar a faculdade e nem desistir da faculdade se não fosse financiado. No caso de Cássia, a mudança da graduação foi feita sem maiores problemas. É que, segundo as regras do FIES, estudantes de universidades particulares podem trocar a graduação sem perder o financiamento. Mas esse procedimento só pode ser feito uma vez. Inseguros com a escolha da profissão, muitos alunos acabam procurando a justiça para terem direito a mais de uma chance.
Foi o que fez uma estudante de nutrição no estado do Pará. Primeiro, ela pediu a transferência para a Faculdade de Publicidade e Propaganda, mas também não era o que queria. Voltou para o primeiro curso, mas desta vez o financiamento a juros baixos foi negado pela Caixa Econômica Federal. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a regra do FIES foi mantida. É o que explica este advogado especialista em educação. O que o tribunal ele se restringiu foi em relação ao ato normativo que regulamenta os procedimentos de transferência, né? E essa transferência ela é feita uma única vez em até 18 meses após a concessão do benefício. É uma regra que tem que ser seguida por todos porque trata-se de recurso público. Em 2015, mais de 16 bilhões de reais foram destinados ao programa do Ministério da Educação. 2.144 alunos foram beneficiados. Apesar do aumento na taxa de juros de 3,4% para 6,5% ao ano, Cássia não abre mão do FIES e nem pensa mais em mudar de curso. Eu já estou no 4º semestre, falta mais 4 para eu concluir. Tá sendo ótimo, já estou no meu primeiro emprego, já estou trabalhando na área já. Tá tudo certo, me identifiquei, eu vou ficar aqui e vou concluir o curso. E ainda falando sobre educação. Um estudante conseguiu nos tribunais o direito de cursar uma segunda faculdade com a ajuda do FIES. Ele precisou entrar com um processo, porque no ano passado o governo alterou as regras para a participação do programa e restringiu o acesso apenas a estudantes que nunca fizeram curso superior. A mudança pegou muita gente de surpresa. Relembre agora o que foi decidido neste caso. Juanito é formado em enfermagem, mas sempre quis cursar medicina. Para conseguir realizar o sonho, entre um plantão e outro, se dedicou aos estudos. Foi muito complicado, porque eu trabalhava durante o dia, de manhã e tarde, aí chegava em casa, me arrumava e ia para o cursinho. O paraibano foi aprovado na Faculdade de Medicina desta instituição particular de Recife. Mas, para começar o curso, foi preciso planejamento. A mensalidade passava dos R$5.000. Eu me organizei, juntei um dinheiro para pagar a mensalidade, pagar uns 2 ou 3 meses para ter o tempo de conseguir o FIES. Ele só não contava com a regra estabelecida pelo governo que impede quem já tem uma graduação de se inscrever no FIES. Se sentindo prejudicado, o enfermeiro decidiu procurar a Defensoria Pública, que entrou com uma ação na Justiça Federal. O que a gente alegou, no caso, foi basicamente a violação ao direito à educação, porque houve uma restrição muito grande desse direito por conta da portaria, e também uma violação ao princípio da segurança jurídica, porque a portaria foi mudada algumas semanas antes do início das inscrições do FIES. O juiz federal que analisou o pedido determinou que a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aceitassem a inscrição do estudante no FIES. No entendimento da Justiça, a restrição deveria ter sido divulgada com mais antecedência para o estudante se adaptar às novas regras. Um alívio para Juanito, que está disposto a abrir mão do que for necessário para se tornar médico. Eu estou me virando trabalhando no final de semana, sábado e domingo, que eu vivo um sonho acordado. Medicina é uma coisa que eu quis desde criança e não me arrependo. Como eu falei para vocês, se for necessário eu trabalhar em 3, 4 empregos, eu trabalho. Estudo no emprego, seja o que for, mas eu vou concluir. Se Deus quiser. Para saber mais detalhes sobre o FIES e as regras atuais do programa, acesse esse site. Uma obra de duplicação de uma rodovia para melhorar a vida dos moradores do Rio Grande do Sul. Até aí, nada a reclamar, mas nem tudo saiu como deveria, principalmente para quem mora próximo à estrada. O trabalho intenso das máquinas para duplicar a BR-101 provocou rachaduras nas paredes e até desabou parte do reboco de uma casa. Os moradores ficaram mais de um ano esperando providências do governo ou da empresa responsável pelas obras, mas nada aconteceu. A saída, então, foi recorrer ao judiciário. Estamos em Três Cachoeiras, a 165 quilômetros de Porto Alegre.
Essa é uma das cidades do litoral norte gaúcho, às margens da BR-101. A estrada atravessa o país. Minha casa tinha 3 carreiros de árvore que purificavam o ar que entrava pelas minhas janelas. Os motoristas esperaram décadas até que a rodovia fosse finalmente duplicada. Mas se para quem usa a estrada as obras trouxeram alívio, para os moradores da região como Dona Celita, a mudança foi motivo de muita dor de cabeça. Cada dia eu acordei com o estalo de uma rachadura no meu quarto. Foi aquela da porta onde eu já mostrei. E aí começou a cair farelo nos olhos, onde a gente acordava com irritação. Eu tinha medo, eu não estava mais fazendo comida porque caía o reboco dentro da minha comida. A gente estava mais praticamente lanchando, principalmente na cozinha. E a coisa foi, a tendência foi aumentando, e eu fiquei com medo de desmoronar a casa. Todos os cômodos da casa sofreram com os efeitos da duplicação. Aonde está abertinho ali, ó, que já está rachando o reboco, vai despencar. A nora da aposentada não escapou de um susto. A cabeceira dela era ao contrário, era lá e ela era encostada na parede. Por que vocês trocaram a cama de lugar? A gente trocou de lugar porque caiu um reboco. Certo dia, numa noite, teve muito movimento na estrada, os caminhões, Ceasa. E daí, no amanhecer do dia, eu acordei com o reboco do lado do travesseiro, assim. Como a casa corria o risco de desabar, Dona Celita e a família tiveram que deixar o imóvel. Por determinação judicial, eles foram para a casa de um vizinho, que foi alugada pelas empresas que estavam realizando as obras de duplicação da estrada. Lá, eles ficaram durante 1 ano. A duplicação foi concluída, mas a casa de Dona Celita e até da filha dela, que fica mais afastada da rodovia, continuaram com várias rachaduras. Como eu sou de boa paz, uma pessoa do bem, como se diz, estou esperando ainda que se resolva. Aqueles reparos ali, aquele reboco ali, quem é que fez? Aqueles reparos fui eu que fiz, porque estava entrando bichos, cobra, rato. Só tapou? Só tapei. Tapei para não correr o risco de amanhecer com a cobra dormindo comigo, né? Cansada de esperar, a aposentada decidiu entrar com ação na justiça contra as empresas e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. No processo, pediu a reparação dos danos e ainda uma indenização pelos transtornos que sofreu. Esse foi um dos casos mais graves que eu tive contato aqui na duplicação da BR-101. Por que? E o argumento foi o da responsabilidade civil, que evidentemente no caso está presente aqui, tanto por parte do DENIT como das empreiteiras que estavam executando o serviço de duplicação. As 3 empresas citadas no processo se defenderam. As construtoras Queiroz, Galvão e Triunfo alegaram que as rachaduras no imóvel foram provocadas por erros na construção da residência. A MAC Engenharia informou que não executou a obra de duplicação, apenas fez o projeto. Já o DENIT disse que a responsabilidade é das empresas. No contrato já fica a cargo da construtora qualquer danificação a um patrimônio particular que não tenha influência à obra. O DENIT fica a cargo aquelas construções que vão ser removidas e retiradas. Então, essas sim o DENIT indeniza. Aquelas que, por questões de execução de obras, sofreram avarias e foram provadas que é em razão da obra em si, mas não sim de problemas estruturais da construção ou problema no terreno construído, que também é estrutural da construção, ela fica a cargo da construtora na indenização, sim. A ação foi julgada procedente em 1º grau. As empresas recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a condenação foi mantida. Uma perícia feita na residência apontou que o trânsito intenso de veículos pesados e do maquinário usado na construção da 2ª faixa provocou as rachaduras. Dado a gravidade do resultado da ação direta das máquinas utilizadas no trecho, né,
que foram empregados aqui, na verdade, a solução mais barata. Existem, evidentemente, soluções menos gravosas, mas aí o custo é outro. E, evidentemente, que as empreiteiras utilizaram aquilo que é mais barato. E aí provocaram uma vibração no trecho que acabou afetando as duas unidades que aqui foram construídas há muitos anos e causando todo esse dano que já foi documentado e está largamente provado no processo. Pela decisão, Celita irá receber das construtoras e do DENIT cerca de R$100 mil. Eu acho que eles têm um compromisso, né? Porque se desmancharam, eles não vão ter um compromisso agora de fazer alguma coisa. Não vou dizer que vão me dar um palácio, né? Mas alguma coisa, com certeza, né? Eu acho que é justo, né? Confio na justiça, confio que o que foi prometido que vai ser feito. Já em São Paulo, por conta do risco de desabamento, há quase 2 anos a Defesa Civil isolou parte de um bairro e várias famílias tiveram que deixar o local. Tudo isso aconteceu porque a estrutura do prédio era frágil demais. A confusão virou alvo de processo. Veja o que foi decidido na época. Tiago usou todas as economias para comprar a casa própria e se livrar de vez do aluguel. Uma conquista que, em pouco tempo, deu lugar a muita dor de cabeça. Os problemas começaram logo depois da mudança. Não dormia à noite porque a gente escutava vários problemas, vários barulhos, né, da estrutura. Então a gente ficava com medo, né? Abalou muita gente isso aí. O condomínio foi construído sobre uma estrutura frágil e as rachaduras nas colunas de sustentação eram visíveis. Parede toda fora de prumo, pisos de péssima qualidade, era triste, viu? Chovia mais dentro de casa do que fora, triste. A gente muda, aparece vários problemas na casa. As casas ficam no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo. A Defesa Civil interditou a área por conta do risco de desabamento e os moradores tiveram que sair do local. Diante da gravidade da situação, os moradores procuraram o Ministério Público, que levou o caso à Justiça Federal. Ficou bem caracterizado que a Prefeitura autorizou a construção do imóvel sem essas condições. Por sua vez, a Caixa Econômica Federal financia com recursos da Caixa Econômica Federal, né, com recursos públicos, ela financia um imóvel numa situação idêntica, numa área de risco, numa área de alta declividade. Coloca em risco as pessoas que estão lá, coloca em risco a credibilidade do nome Caixa Econômica Federal. Na época, o juiz de primeira instância reconheceu a responsabilidade da Prefeitura, da construtora e também da Caixa Econômica Federal. O processo ainda tramita na Justiça Federal de São Paulo, mas o edifício já foi demolido. O Via Legal chega ao fim, mas na semana que vem tem novas histórias decididas pela Justiça Federal. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!